Dos versículos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e há muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, clamamos sempre pela iluminação do Teu Espírito Santo, Espírito que agora habita em cada um de nós que fomos tocados por Cristo. E essa graça que nos alcança, Senhor, nos dá a consciência de que nós estamos no corpo de Cristo, portanto, como igreja de Jesus Cristo, felizes, Senhor, mas também com a consciência e com o temor e o respeito que nós temos, Senhor, por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Que nós tenhamos essa capacidade de discernir Cristo em todas as situações da nossa vida. Que nós tenhamos, Senhor, a humildade de nos inclinarmos e dedicarmos tempo de qualidade na oração. Nós tenhamos a consciência de que, como igreja, nós devemos adoração ao único e verdadeiro Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Essa narrativa, essa história, uma história, ela tem 3 blocos. O primeiro bloco fala de um momento em que Jesus está realizando o seu ministério. Ele está realizando o ministério junto com as pessoas, com as multidões. Então veja, Jesus vai revelando a sua identidade conforme o evangelho vai acontecendo no tempo e no espaço, portanto na história da humanidade. E isso é importante para todos nós que somos cristãos, entendermos que o nosso Deus é um Deus da história. É um Deus da história. Por que isso é importante? Para que nós não caiamos no erro da religiosidade, não é? Mas o Deus que te tocou, o Deus que te salvou, é um Deus da tua história. É um Deus que continua caminhando com você todos os segundos da sua existência. Não é só a história
lá, da igreja, uma história assim, que não é palpável. Não, ela é real, ela é palpável, ela acontece aqui agora, na tua vida. Por exemplo, estou olhando aqui, meu queridíssimo Mateus aqui. Vou pegar você como exemplo. A tua vida é a história de Deus e do Mateus. Não é só história assim, lá fora, lá longe. Não. Cristo encarnado nos dá a segurança, a realidade de que esse Deus Todo-Poderoso tomou uma decisão por você. Só que hoje, sabe o que acontece? O Evangelho tende a mudar isso. Fala que você que tem que tomar uma decisão, você que tem que dar uma chance para Jesus. Não, foi o amor de Deus que te alcançou. E esse amor, na história, pouco a pouco, vai transformando o seu coração, vai transformando a sua vida, vai transformando a sua cabeça, os seus pensamentos, os seus conceitos. E conforme essa história vai acontecendo na tua vida, você vai experimentando coisas que